Fala pessoal, beleza? Nós vamos falar agora sobre estruturas condicionais. Assim como no nosso dia a dia, às vezes é necessário, quando a gente está implementando um código, um programa, o programa ele tomar alguma decisão. Por exemplo, se o salário de um determinado funcionário for menor do que R$ 2.000 e ele tiver há 3 anos na empresa, ele vai receber um aumento de 10%, por exemplo, certo? Então, existem algumas situações em que o programa ele também precisa tomar alguma decisão. E toda decisão ela está associada a uma ação ou um conjunto de ações. A gente tem aí basicamente 3 tipos de estruturas condicionais. As estruturas simples, composta e encadeada, ou também chamada de aninhada. A estrutura condicional simples, como é que ela funciona? Ela tem a palavra-chave if, no inglês se, né? Ela vai ter uma condição ou um conjunto de condições que, no caso se for um conjunto de condições, elas combinadas devem resultar em um valor true. Se essa condição ou se esse conjunto de condições ele for verdadeiro, o que tiver abaixo desse comando if, ele vai ser executado. O detalhe é o seguinte, que em Python, para a gente dizer que um comando ou um conjunto de comandos está subordinado a um outro comando, eu tenho que fazer um recuo à direita. Esse recuo é chamado de indentação. Significa que esse código, né, esse comando ou um conjunto de comandos está subordinado ao comando anterior. Então, a sintaxe básica é if, uma condição, um conjunto de condições, 2 pontos, o que deve ser feito caso essa condição seja verdadeira, certo? Então, nós temos um exemplo aí, eu tenho a variável idade, que vai receber um valor que o usuário vai informar, o valor da sua idade. Como essa função input devolve um valor do tipo string, esse valor está sendo convertido para um inteiro jogado na variável idade. Então ele pergunta se a idade for maior do que 17, lembrar dos 2 pontos, ele vai entrar nessa condição aqui, né? E vai escrever, você está na maioridade. Então imagine, por exemplo, que você respondeu que tem 15 anos. Aí ele pergunta, 15 é maior do que 17? Não é. Então isso aqui é falso, significa que isso daqui não vai ser executado. Mas, por exemplo, você responder que tem 21 anos, ele vai perguntar, se a idade, que é 21, for maior do que 17, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai ser verdade, e se for verdade, ele vai entrar aqui e vai dizer que você está na maioridade. Certo? Um outro tipo de condição é chamada de condição composta. A condição composta ela está associada à seguinte situação. Eu faço uma condição simples perguntando se aquela condição ou aquele conjunto de condições é verdade. Se aquilo for verdade, os comandos que estiverem subordinados àquela condição, eles vão ser executados. Agora, se aquela condição for falsa, o que vai acontecer? Aqueles comandos que estão subordinados ao comando if, eles não vão ser executados. Então, o que tem que fazer? Ele tem que ser deslocado para um outro ponto do programa. Qual? Justamente o bloco de comandos que está subordinado à palavra-chave else, ou se não. Então, se uma condição é verdade, o que estiver subordinado àquilo vai ser executado. Se não, ou seja, se aquela condição for falsa, o que vai ser executado são os comandos, né? O que será executado vai ser o comando ou um conjunto de comandos que está subordinado à estrutura else, que é a condição composta, né, formada por if, else. Aí vamos ver um exemplo aí. Eu tenho, o usuário vai informar a sua idade, né? Esse valor vai ser atribuído à variável idade. Aí é feita a pergunta, se a idade for maior do que 17, a pessoa está na maioridade. Se não, ou seja, se essa idade for menor ou igual a 17, se ela não é maior é porque ela é menor ou igual. Então, se for menor ou igual a 17, a pessoa está na menoridade. Então, vamos imaginar aí a situação anterior, né? A idade, você responde que tem 15 anos. Aí ele vai verificar se idade, que é 15, for maior do que 17, ele faz isso aqui. Só que essa condição aqui é falsa, porque o 15 não é maior do que o 17.
Então ele vem aqui para o else e vai responder, ó, você está na menor idade. Mas vamos imaginar o seguinte, o usuário informou que tem 21 anos. Aí ele pergunta, se idade, que é 21, for maior do que 17, isso é verdade, né? Então ele vai entrar aqui nesse bloco de comandos e vai dizer, ó, você está na maioridade. Beleza? No próximo vídeo a gente continua falando sobre condição encadeada.